Olá, boa tarde. Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,58%. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Foi o melhor resultado para o mês de outubro desde 2015. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Sessão solene presta homenagem à aeronáutica brasileira e comemora o Dia do Aviador aqui na Assembleia. Instituto do Legislativo Paulista e Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo promovem palestra de incentivo a mais investimentos em biotecnologia. Projeto de lei quer criar a Semana de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina. Outro projeto propõe a criação de campanhas de alertas sobre os riscos de contágio e complicação da sífilis em grávidas, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E hoje tem reunião marcada entre os deputados da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais aqui na Assembleia. Essa reunião acontece daqui a pouquinho no plenário José Bonifácio, de onde fala agora ao vivo a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Quantos itens vão ser analisados hoje pelos deputados? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, na pauta, 25 itens. Entre eles, o projeto de lei 206 de 2017, que dispõe sobre a proibição de publicidade de bebida alcoólica nos espaços reservados à publicidade no metrô e na CPTM. Bom, Sérgio, a reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais está marcada para começar às 3 horas da tarde e vai ser aqui, no auditório, no plenário José Bonifácio. E o presidente desta comissão é o deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota. Sérgio. Ok. Obrigado pelas suas informações, Priscila. Há 5 dias do segundo turno das eleições, ainda tem muita gente com dúvidas sobre o processo eleitoral. Por exemplo, Silvia Garcia, até quando vai o horário eleitoral no rádio e na TV? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. O horário eleitoral no rádio e na televisão pode acontecer até o dia 26 de outubro, ou seja, até sexta-feira dessa semana e acabou. E como ficam as regras de boca de urna? Olha, é uma listinha grande, mas eu separei alguns itens aqui importantes e fiz até uma cola aqui para poder lembrar de tudo. O que não pode usar no dia das eleições? Algum sistema de som alto ou alto-falantes, e as pessoas também não podem fazer parte, por exemplo, de grupos coletivos que estejam usando a camiseta de um candidato com adesivos e bandeiras. Isso daí é proibido e é penalizado como crime. As pessoas podem pegar de 6 meses até 1 ano de prisão, Sérgio. E Silvia, como funciona a lei seca? Olha, até o dia 28, às 17 horas, às 5 horas da tarde, na hora que encerram as eleições, ninguém pode beber e nenhum estabelecimento pode vender bebida para o eleitor. Inclusive, se o eleitor for votar bêbado, embriagado e o presidente da sessão detectar isso, pode impedi-lo de votar. E isso daí também tem crime, é considerado um crime eleitoral, que pode pegar também de 3 meses até 1 ano de prisão. Quem beber ou quem vender bebida, Sérgio. E quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Essa pergunta todo mundo quer saber e é sempre a mesma resposta. Sim, pode votar no segundo turno, desde que o título de eleitor esteja em dia, quer dizer, ele não tenha sido cancelado nem suspenso. Aliás, vale lembrar, Sérgio, que se a pessoa deixou de votar 3 vezes consecutivas e não justificou, ela pode inclusive ter o título cancelado. Mas sabe o que é pior de ter o título cancelado? O CPF pode ser bloqueado e cancelado também, Sérgio. E a questão da justificativa? Quem não justificou no primeiro pode justificar no segundo? Essa dúvida também que paira na cabeça de todo mundo. Pode justificar também no segundo turno, porque o Tribunal Superior Eleitoral considera cada eleição uma única eleição. Então não tem problema. Quem não justificou no primeiro pode justificar no segundo turno. E tem mais uma dica aqui. Você não precisa justificar exatamente no dia da eleição, se acontecer algum problema, se você foi parar, por exemplo, numa emergência de hospital. Você tem, Sérgio, até 60 dias depois do segundo turno para fazer isso. Então, ó, não tem desculpa. Volto com você, Sérgio. Tá aí, todo mundo bem informado por você. Obrigado, Silvia. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, divulgou uma carta à nação defendendo o processo eleitoral. Eu converso agora com a repórter Érica Rezende,
que traz mais informações para a gente. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Na carta, a ministra Rosa Weber e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais reafirmam a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e também da apuração das eleições. A carta reafirma que o processo de votação é totalmente auditável. O documento diz ainda que as urnas são invioláveis e que são feitos testes rotineiros para reforçar a segurança do voto eletrônico. Na Carta Nação, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral pede ajuda à sociedade para multiplicar esforços para garantir a manutenção dos direitos conquistados no processo eleitoral. Sérgio. Ok, obrigado, Érica. Em pouco tempo, o Brasil pode se tornar o grande celeiro do mundo, mas para isso é preciso ampliar os investimentos na biotecnologia, que pode ser uma grande aliada sustentável da nossa agricultura. O tema foi debatido aqui na Assembleia Legislativa, num evento promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a repórter Carla Francisco acompanhou esse encontro. Graças a pesquisas científicas, o Brasil já registra taxas anuais de crescimento do uso de controle biológico de pragas na agricultura. E estamos acima da média mundial, segundo José Roberto Parra, professor da Escola Superior de Agricultura da USP. Utilização de insetos, ácaros ou micro-organismos para controlar as pragas. E esta área está muito em moda nos dias de hoje, em função de vários fatores, mas principalmente porque hoje a sociedade exige uma agricultura sustentável. Então, a busca desses agentes de controle biológico é fundamental para que nós tenhamos essa tal agricultura sustentável. Paulo Arruda trouxe para a palestra o tema Genômica aplicada às mudanças climáticas e a biotecnologia avançada para impulsionar a indústria brasileira de sementes. A população toda tem ouvido falar aí nos últimos anos sobre o aquecimento global, o aumento de temperatura no planeta como um todo, e isso afeta a produção agrícola porque com o aumento de temperatura aumenta a evaporação da água e as plantas são então submetidas a estresse, né? Esse estresse que a gente chama de estresse hídrico. Representantes de empresa de tecnologia também destacaram o que há de mais novo no mercado. A tecnologia de biologia molecular abrange várias tecnologias, né? Desde um PCR convencional comum, daí é uma tecnologia um pouco mais em conta, até o sequenciamento completo do genoma de uma planta, né? Então isso depende muito do que o produtor quer. Por exemplo, se ele quer ver se a planta dele está resistente ou não a um tipo de praga, a gente consegue fazer um PCR comum. Então ele sabe se ele pode usar aquele produto ou não. Então, com isso, a gente consegue dar uma resposta para ele antes que ele precise gastar um dinheiro que não vai fazer efeito nenhum na planta dele. Todo o conteúdo exposto aqui foi articulado em uma parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil é um grande produtor de alimentos no mundo. E mais do que isso, no futuro, o crescimento da população mundial para 9, 10 bilhões de habitantes, o mundo inteiro espera que o Brasil seja responsável por mais ou menos 40% do aumento da oferta de alimentos no mundo. Não é que é uma oportunidade gigantesca e o mundo espera que a gente faça isso. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sem tecnologia, sem boa pesquisa na agropecuária, em agronomia e sem boas tecnologias de mecanização, de sementes, de controle de pragas e assim por diante. Nós estamos agora na Assembleia para votar a lei orçamentária anual, né, o projeto de lei encaminhado pelo governador. Então, alguns números que são trazidos nessa parceria são muito importantes para também auxiliar os deputados na elaboração do orçamento. Cada R$1 investido em pesquisa, em agricultura, devolve para a economia 10 a 12 reais, né? Então, por que não investir mais em tecnologia? Sessão solene presta homenagem à aeronáutica brasileira aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
Brasil gerou mais de 137 mil novos empregos com carteira assinada em setembro. A informação é do Ministério do Trabalho. Quem tem mais detalhes é a repórter Érica Rezende. Boa tarde. Érica não, boa tarde eu já te dei hoje, né, Érica? E você, querida? Isso mesmo. Foi o melhor resultado dos últimos 5 anos para o mês de setembro. E isso representa um aumento de 0,36% em relação a setembro do ano passado. De janeiro a setembro foram criados 719.089 postos de trabalho em todo o país. O melhor desempenho foi no setor de serviços, com mais de 60 mil empregos gerados. Em seguida, a indústria da transformação foi a que mais empregou aí, com 37 mil novas contratações. O comércio ficou em terceiro lugar, com 26 mil contratações, e a construção civil também teve um bom desempenho, com mais de 12 mil contratações. O salário médio de admissão em setembro foi de R$ 1.516,69. Sérgio. Obrigado, Érica. O descaso com a saúde pública transformada em números. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios revelou que o Brasil perde 11 leitos em hospital público por dia, Silvia Garcia. Exatamente, Sérgio. 11 leitos perdidos por dia no Sistema Único de Saúde aqui no país. E só para a gente ter uma comparação com alguns anos atrás, em 2008, em todo o Brasil, nós tínhamos 344.573 leitos em hospitais públicos. Hoje, nós temos pouco mais de 303 mil, quer dizer, uma perda aí de mais de 41 mil leitos. E as especialidades que mais perderam esses tipos de leitos foram obstetrícia e pediatria. O engraçado é que nos últimos 10 anos na rede privada aconteceu exatamente o contrário. A rede privada ganha por dia 5 leitos nos hospitais. Mesmo assim, se a gente somar os leitos dos hospitais privados e dos hospitais públicos, a gente ainda fica bem abaixo da meta da Organização Mundial de Saúde, que é de ter de 3 a 5 leitos a cada 1.000 habitantes num país. Só para ter uma ideia, hoje o país tem 2 leitos a cada 1.000 habitantes. E a título de curiosidade, Sérgio, de comparação, sabe lá no Japão, do outro lado do mundo, sabe quantos leitos eles têm por cada 1.000 habitantes? 14. Sérgio. Muito pouco ainda aqui no Brasil, né, Silvia? Obrigado pelas suas informações. Quem está perto de se aposentar e quiser ter acesso ao benefício pelas regras atuais, olha, é melhor correr, hein? O prazo termina no fim do ano. Quem tem mais informações agora ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Priscila, você. Olha, Sérgio, enquanto a reforma da Previdência não sai do papel, as regras são as seguintes. Então, a soma da idade mais o tempo de contribuição, no caso para as mulheres, 85 anos, para homens, 95 anos. A partir do ano que vem, então, com a aprovação, a idade mais o tempo de contribuição para mulheres passa para 86 anos e homens, 96 anos. Ou seja, o brasileiro vai ter que trabalhar mais 6 meses para poder ter direito ao benefício. Isso para o pedido integral da aposentadoria. Sem o fator previdenciário, o valor do benefício é reduzido em 30%. E o terceiro tipo de aposentadoria é por idade, 60 anos mulheres, 65 anos homens, para quem contribuiu no mínimo 15 anos. Sérgio, para mais informações é só acessar o site inss.gov.br. Perfeito. Obrigado, Priscila. Projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa quer criar a Semana de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina, também conhecida como lábios leporinos, um defeito congênito facial. A proposta é do deputado Carlos Neder, do PT. Há 2 anos, Jaqueline recebeu a maior notícia da sua vida. Estava grávida. Durante os 9 meses de gestação, fez todos os exames necessários para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas foi só num tipo específico de exame que descobriu algo diferente. A gente foi fazer ultrassom 4D para fotinhos, né? Pra gente descobrir como é que ia ser o formatinho do rosto dela. Era mais por curiosidade, não era fazer parte do pré-natal. E aí a gente observou que tinha um amassadinho no lábio dela, mas era bem discreto. Assim que Isabela nasceu, foi detectado que ela tinha a fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábios leporinos. É uma falha na formação da boquinha do neném. Então, lá durante os 3 primeiros meses de gestação, é a parte mais importante para essa formação, aconteceu algo que a criança não teve a formação completa do lábio ou do céu da boca, o palato. No Brasil, 1 em cada 650 bebês nasce com este tipo de fissura. Um número expressivo
e importante. Quando você tem uma mãe ou um pai com um caso de fissura lábio-palatina mais próximo na família, já tem uma probabilidade maior de se acontecer o nascimento da criança com a fissura. O que a gente vê na clínica é que a grande maioria não tem um fator genético, a grande maioria não tomou nenhuma medicação errada e por isso nasceu com a fissura, ou faltou ácido fólico e algum nutriente. Então, a ciência ainda pesquisa muito, a gente tem grandes grupos de estudo em genética tentando entender o porquê da fissura. O tratamento depende de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. A Isabela operou quando estava com apenas 7 meses de vida. É gratificante olhar e ver assim que tem a marquinha ali, que faz parte da história dela, né, da minha história com ela, da família, com o pai, mas que está solucionado, que é só uma marquinha. O deputado Carlos Neder, do PT, tem um projeto de lei que trata sobre a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina. Ela deve ser comemorada sempre no mês de setembro, de novembro, mas nós não queremos que a ação se restrinja ao mês de novembro. Nós queremos uma ação permanente do poder público. O projeto aguarda a sanção do governador. E sobre a Isabela, olha ela aí, se recuperou perfeitamente da cirurgia e já ensaia suas primeiras palavras. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa prestou homenagem à aeronáutica brasileira e comemorou o Dia do Aviador. O evento foi do deputado Fernando Capês, do PSDB, e a reportagem é da Érica Rezende. Deputados e representantes de diversas organizações militares participaram da sessão solene. O comandante-geral de apoio da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Paulo Cury, recebeu a medalha de honra ao mérito legislativo em homenagem ao Dia do Aviador. Quando falamos aviadores da aviação civil, aviadores militares, da Marinha, do Exército, então é uma data muito importante, é uma data da aeronáutica. Para o estado de São Paulo, uma coisa que é importante e não é muito relembrado é nossas 3 escolas estão no estado de São Paulo. Então a escola básica, formação de sargento, em Guaratinguetá, escola especialista da aeronáutica, a nossa formação dos oficiais, aviadores, intendentes e infantes, em Pirassununga, Academia da Força Aérea, e a formação dos engenheiros aeronáuticos, eletrônicos, mecânicos e de infraestrutura em São José dos Campos, no ITA. Então, a parte de escolas de formação da Força Aérea Brasileira é muito forte no estado de São Paulo. Nosso país tem dimensões continentais e é importante que o espaço aéreo seja bem policiado e todas as recomendações que se faz é no sentido de preservar a unidade nacional. 23 de outubro é justamente a data em que Alberto Santos Dumont fez o primeiro voo em seu 14 bis no campo de Bagatelle, na França. Já são 112 anos de história. Ricardo Augusto, que é piloto há 32 anos, considera Santos Dumont uma inspiração e tem orgulho da profissão. Para nós, brasileiros, nos enche de muito orgulho. E principalmente para a gente, que é piloto brasileiro, ter a honra de olhar para frente, olhar para os lados e dizer: nós brasileiros inventamos o mais pesado que o ar. Deputado Coronel Telhada falou de sua admiração pelas Forças Armadas e lembrou do primeiro voo do Bandeirantes, construído no Brasil há 50 anos. O Bandeirantes foi o primeiro avião feito nacionalmente, feito no Brasil. Então é um marco importante que muitas pessoas não conhecem, então é até bom ficar frisado aqui, que a indústria nacional de aviação começou forte. Parabéns à Força Aérea Brasileira, parabéns ao Tenente Brigadeiro Cury, comandante aqui da região de São Paulo, e parabéns à casa por tão grande lembrança. A iniciativa da homenagem foi do deputado Fernando Capês, do PSDB. A aviação brasileira é um orgulho de todos os brasileiros. Com todas as dificuldades que são impostas a nós temos desenvolvido grandes modelos, temos ali em São José dos Campos instalações de primeiro mundo, e acredito que a sociedade está reconhecendo o valor das Forças Armadas, reverenciando os seus homens, e a Assembleia Legislativa, que aqui representa a população do estado de São Paulo, que é o segundo maior parlamento do país, a maior Assembleia da América Latina, com seus 94 deputados, representando 40 milhões de paulistas e brasileiros que moram em São Paulo, fazem esse reconhecimento público.
A Polícia Federal bateu recorde de apreensão de cocaína em São Paulo. Em todo o estado, do começo de janeiro ao fim de agosto deste ano, foram apreendidas quase 21 toneladas da droga. A informação é da Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. O projeto de lei propõe a criação de campanhas de alertas sobre os riscos de contágio e complicação da sífilis em grávidas. Voltamos em um minutinho. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe a criação de campanhas de alertas sobre os riscos de contágio e complicação da sífilis em grávidas. O projeto é de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Feridas e manchas na pele, cegueira e demência são alguns dos sintomas de uma doença que pode até matar. No caso das gestantes, é ainda mais grave. Uma gestante que tem a sífilis e não recebeu o tratamento adequado ou não foi tratada, ela pode transmitir para o bebê através da placenta, por via transplacentária. E o feto pode ficar doente pela sífilis, né? Pode ter umas formas graves pela sífilis, ele pode evoluir para um aborto, para uma natimortalidade, ou seja, um natimorto. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de sífilis em gestantes triplicaram em 5 anos. O levantamento foi realizado entre 2010 e 2015. Em 11% dos casos, os bebês morreram. O projeto de lei 825 de 2016 tem a autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Dispõe que os órgãos públicos criem campanhas publicitárias destinadas a alertar as gestantes sobre a epidemia da sífilis. Eu acho importante essa questão da prevenção, visto que a sífilis ela causa problemas depois insanáveis, depois de um determinado estágio, quando chega no chamado estágio terciário, causando problemas cardiológicos, problemas inclusive neurológicos. E no caso da mãe gestante pode passar para o feto. Então é importante que se esclareça. A prevenção é a melhor forma de se fazer e é o que nós estamos propondo através desse projeto. Além de chamar a atenção das mulheres sobre a relação sexual segura com o uso de preservativo, a campanha também vai explicar que a gestante deve fazer o tratamento com antibiótico e se curar da doença, para preservar a vida e a saúde do bebê. O ideal seria a gente detectar a mulher em idade reprodutiva que tem a sífilis e tratar. E que evitar que ela se contamine, né? Porque cada vez que você entrar em contato com o treponema, você pode se infectar novamente. Aberto aqui na Assembleia Legislativa, mais um espaço para a arte. Valéria Alonso expõe seus quadros na mostra Linhas Vivas. O repórter Jeremias Gomes foi conferir. O contorno perfeito da linha costurada no papel ou no tecido não é tarefa fácil. Ainda mais quando destacar a feminilidade é parte da proposta da arte apresentada por Valéria Alonso. Se eu não soubesse que era um traçado de linha, eu diria que seria uma pintura, de tão delicado como é feito. E eu acho que assim, deve ter tido um trabalho enorme para fazer. É uma arte, eu achei lindo demais. E ela retrata muito o feminino nas artes dela, né? É uma coisa nova, eu nunca tinha visto nada parecido. Realmente, no primeiro momento você acha que é uma pintura, só que se você chegar perto, você vê que sai, algumas peças saem, as linhas saem. Então eu acho que é uma sensação muito interessante. Eu estou encantada. A exposição da professora de artes Valéria Alonso conta com o apoio do deputado Davi Zaia, do PPS. Pode ser visitada gratuitamente no espaço Vilas Boas até 1º de novembro, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu sempre gostei de desenho de moda, de fotografia de moda. E aí um belo dia eu me peguei fazendo isso tudo junto. Me peguei desenhando e trazendo a linha junto para dar uma vida aos meus desenhos. Anote aí o endereço para você conferir essa mostra, Linhas Vivas. A Assembleia Legislativa fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, em frente ao Parque do Ibirapuera.
O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.